fora de um casamento canónico, e que são os filhos da Dona Inês de Castro, não é? Que nascem, portanto, são também eles irmãos de Dom João I, o mestre de Avis. Aliás, ele próprio, mestre de Avis, irmão do rei Fernando I, como toda a gente bem conhece, e portanto dizer que se nós pensarmos que um dos grandes problemas políticos para o rei Dom Pedro I, pai do fundador da dinastia de Avis, foi justamente o de conseguir o reconhecimento, a legitimação do seu casamento canónico, coisa que muito o preocupou no seu reinado, particularmente nos primeiros anos. Foi a grande batalha, uma das grandes batalhas da diplomacia do rei Dom Pedro I, foi tentar obter do Papa o reconhecimento desse casamento que ele tinha feito e consumado com Inês de Castro, não é? Que não interessava a muitas outras forças políticas ser reconhecido. Mas eu falo neste assunto para lhe dizer que um dos grandes problemas dos finais do século XIV, um problema de facto político, é essa questão das ilegitimidades, não é? E é interessante verificar que não é um problema só do rei Dom João I, que foi legitimado politicamente nas Cortes de Coimbra, de 1385, quando os representantes do clero, da nobreza e dos estratos populares presentes nestas cortes, obviamente afetos, alguns hesitantes, mas na maioria afetos ao partido do mestre de Avis, o aclamam no seguimento, enfim, da arenga, que foi muito convincente, do João das Regras, do Dr. João das Regras, em que basicamente ele desmonta duas coisas. Primeiro, consegue mostrar a ilicitude da governação da rainha herdeira legítima do trono, da filha legítima de Dom Fernando, portanto a Dona Beatriz. Portanto, consegue mostrar a licitude da vacatura do trono, através desta deserção da rainha, e, estando o trono vago, os putativos candidatos, todos eles comungam desse mesmo problema, se é que era um problema efetivamente assim tão grave, da ilegitimidade, não é? É um dos grandes problemas que dizem respeito à Idade Média, este das ilegitimidades, e dizer-lhe o seguinte: o rei de Portugal, o rei, é que tinha autoridade e quase diria que se afirmava como um legado divino. Ele é que legitimava os filhos nascidos fora de um casamento legítimo. Quer dizer, se alguém queria que o seu filho, nascido fora destas regras canónicas, herdasse património, não é? Tinha de pedir ao rei a sua legitimação, não ia pedir ao Papa, nem ia pedir à Igreja que lhe legitimasse. E uma vez legitimado pelo rei, passava-se uma esponja de reconciliação e de brancura absoluta sobre esse defeito de nascimento, não é? É evidente que, para a vida canónica, estes filhos nascidos fora do casamento tinham depois de ser dispensados pelo bispo ou pelo Papa desse defeito de nascimento para serem clérigos, para receberem ordenações. Mas na sociedade civil, de facto, quem limpava o sangue é o rei. O rei que, não sendo propriamente um sacerdote, não deixa de ter na sua componente de ser, pela graça de Deus, não é? Pela mercê de Deus, rei, Deus nos céus, o rei de Portugal na terra, assim se proclamava, por exemplo, o rei Dom Manuel, mais tarde. Efetivamente, para lhe dizer o seguinte: esta questão da ilegitimidade de nascimento não é assim tão invulgar, nem é propriamente, em meu entender, muito relevante. O grande problema é a legitimidade política, porque a ilegitimidade biológica, enfim, isso também não existe, não é? Porque não há ilegitimidades biológicas. A natureza é uma mãe absolutamente igual para todos, não é? Portanto, não há
do ponto de vista da antropologia, não há aqui qualquer defeito, nem qualquer falta do que quer que seja. Mas, de facto, o problema da ilegitimidade aqui não é assim tão grave quanto nos possa parecer. Talvez a historiografia portuguesa tenha vindo a engrandecer excessivamente esse problema e, ao mesmo tempo, desfocando da realidade contextual em que ele deve ser visto. Se fosse, desde logo, um problema maior, teria certamente evitado que a história fosse o que foi, não é? E justamente porque não era esse problema tão grave, é que a história foi o que foi, e entre aclamar-se um dos filhos da Inês de Castro, com o rei Dom Pedro I, ou aclamar-se este filho do rei do rei Dom Pedro I, com a Teresa Lourenço, a concubina, uma das favoritas concubinas do Dom Pedro I, vai daqui também um parênteses só para dizer que também há outros mitos que são literários, são românticos, são grandes antologias da nossa maneira de ver o passado, como esse dos amores castos, puros, os grandes amores, o único grande amor do Dom Pedro I e da Inês de Castro. O Dom Pedro I tinha várias concubinas, teve filhos de várias concubinas, antes e depois, enfim, e portanto também aí há uma grande história para contar e para rever, porque estas questões do matrimónio, estas questões dos nascimentos fora do matrimónio são muito vulgares, são muito comuns, são muito correntes na Idade Média, e efetivamente se acarretavam alguma mácula, como eu dizia, o rei tinha toda a capacidade jurídica e até uma certa, capacidade, diria, mística, enfim, de algumas reminiscências sacerdotais, enfim, primitivas, ancestrais naquilo que define uma realeza, que era de limpar o sangue, não é? Limpar Professor, temos